Artista que fica na arte de entretenimento o tempo inteiro não tem radar, não tem antena ligada. Artista de verdade entra no campo do entretenimento e sai de vez em quando, que é para poder ligar o radar e sacar o que está rolando na jogada. Madames et messieurs, sejam todas e todos muito bem-vindos a mais um editorial da nossa folha literária, folhetim literário TED Talk. Sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindas a mais esse nosso bate-papo de toda sexta-feira, correto? Vamos aqui dar uma talagada. Hoje não é groselha, tá, gente? Hoje é café mesmo, tá bom? Tem uma xícara com a cor da bebida. Olha que maravilha. Maravilhoso, cafezinho sempre é bom. Cafezinho para animar os nossos corações nessa mais uma sexta-feira que está chegando aí pra gente. Com meus cabelos esvoaçantes. Você, né, que está acompanhando a gente desde agosto do ano passado, os nossos editoriais, já não aguenta mais essa loucura de pedir um voto de confiança para este querido editor desta folha literária que é o TED Talk. Ninguém mais aguenta. Por favor, fique aqui, né? Como é que é o nome? Tem um verbo bonito para isso, qual é o nome? Não é abstenha. Rapaz, de vez em quando me dá esses brancos que eu tento lembrar a palavra. Abstraia. Abstraia os sons ao redor. Você que acompanha os nossos editoriais toda sexta-feira já não aguenta mais essa falação. Por favor, fique aqui. Abstraia os sons ao redor. Quem esteve acompanhando a gente no nosso bate-papo da semana passada, quando eu estava começando, né, o nosso editorial, teve um gato que gritou no meio do caminho, né? Então eu sempre peço para você que está começando agora, que está assistindo esses editoriais, e você está começando a assistir o The Talk, os editoriais do The Talk, nosso bate-papo de toda sexta-feira, agora, não está entendendo a piada, né? A piada interna que já existe aqui. Porque no início de todo o programa, né, de todo o bate-papo, de todo o vídeo que eu faço dos nossos bate-papos, dos editoriais do The Talk, eu peço encarecidamente às pessoas que têm um pouco de paciência, dê um voto de confiança para o editor, porque sons estranhos, cachorros latindo, gatos gritando, quem teve no editorial da semana passada ouviu um gato, né? Quando eu estava começando o editorial, ouvi o gato. Então a gente pede paciência de vocês todos para os sons estranhos que aparecem no meio do nosso editorial, né? Cachorros latindo, gatos gritando, né? Jogadores de futebol tentando se comunicar com grunhidos, aquela coisa louca, maravilhosa da vida, que costuma ser, de acordo com a natureza, um pouco silenciosa, mas de acordo com a vida urbana ruidosa, até não poder mais, tá bom? Então a gente sempre pede esse voto de confiança para os sons estranhos que vão aparecer ao longo do nosso bate-papo de toda sexta-feira, os nossos editoriais do The Talk, tá bom, gente? Aguardem mais um gole de café, eu deixo o café longe dos eletrônicos, por isso que eu tenho que sair Tenho que sair da imagem aqui. Coisa maravilhosa. Que delícia. Divino. Café, chá, groselha. Groselha sempre é bom também. De vez em quando apareço com groselha aqui. Vamos voltar para a tela. Que maravilha. Enfim, gente, nosso bate-papo de hoje, eu vou cometer uma cafajestagem terrível, horrorosa, que é falar um pouco de um dos serviços que eu faço. Eu deveria fazer isso no meu canal pessoal, que eu tenho um canal pessoal meu no YouTube. Eu deveria fazer todo o meu trabalho profissional pelo canal do YouTube, não no canal do The Talk. Uma das atividades que eu faço,
Além de ensinar a língua inglesa, tradução, versão, revisão, revisão da versão, revisão da tradução, um monte de coisa. Eu tenho aulas de escrita acadêmica, tá? Que é uma das minhas atividades profissionais. Minhas atividades profissionais praticamente levaram a pior com esse negócio de pandemia, mas eu levei lindo, né? Que inclusive eu estou aqui pensando seriamente se eu vou continuar na área. Eu não devo continuar, mas concomitantemente, a saber, ao mesmo tempo, vou tentar aí beliscar alguma outra atividade profissional para poder juntar na cesta de, né, de rendimentos, de din-din no final do mês, para poder melhorar um pouco de vida, porque realmente, por conta da pandemia, antes da pandemia a situação já estava horrorosa, com a chegada da pandemia, terminou de jogar, acho que uma espécie de a última pá de cal em cima de várias atividades profissionais que eu tinha que até estavam indo. Infelizmente aconteceu a gestão da pandemia, porque a pandemia em si ela não é problema. O problema é a gestão da pandemia. E eu, praticamente, como muitos brasileiros e outras pessoas ao redor do planeta, ficamos sem trabalho. Isso acontece em todos os lugares, nas melhores famílias, etc, etc. Isso aconteceu comigo, tá bom? E uma das atividades que eu tinha, eu ainda tenho, porque eu ainda tenho uma aluna, cujo direcionamento do trabalho é em língua inglesa, mas trabalhando com escrita acadêmica. E na hora da formulação de todo o material, de todo o curso, na busca de uma determinada pedagogia, tá bom? Eu encontrei isso aqui. Vocês vão falar para mim, mas Marcelo, isso aqui é uma página muito louca, cheia de flores, cheia de coloridos, etc. Calma, pequeno gafeto. Calma, pequeno gafeto, que você já vai descobrir do que se trata. Se trata disso aqui, ó. The University of Chicago. Chicago, né? Tem um Chi aí no meio, né? The University of Chicago. Chicago, vamos colocar com Chi brasileiro, né? Writing Program. É um programa de escrita da Universidade de Chicago. Nesse caso, eu tirei uma imagem da capa da. Tem o nome isso, da apostila desse curso de escrita da Universidade de Chicago. A história desse curso de escrita é maravilhosa, gente, tá? O nome que está aí é Larry McInerney, né? Vou utilizar aqui uma pronúncia escocesa, né? Essa é Mac, então é escocesa. McInerney seria uma pronúncia mais escocesa. Nos Estados Unidos ele é chamado de Larry McInerney, né? E ele ficou responsável por esse curso, ou por esse módulo dentro da Universidade de Chicago de escrita. É um programa de escrita. E ele contando as peripécias no início do programa de escrita era extremamente interessante. O pessoal em desespero. Falei, meu Deus, eu não consigo publicar, Larry, e agora? Como é que vai ser a minha vida acadêmica? Aquela velha história do publish or perish, né? Publica ou pereça. Você não publica em lugar nenhum. Tchau, vida acadêmica, né? Tchau, carreira. E nessa imagem que vocês estão vendo é a capa dessa apostila, que é um curso de escrita acadêmica, tá? Recebe o nome de The Problem of the Problem. O problema do problema. Tá toda ela em inglês, tá, gente? Não tá traduzido para o português. O link tá aí na tela para vocês, né? Também tá no corpo da postagem, que vocês popularmente chamam de descrição do vídeo. Você vai na descrição do vídeo, o corpo da postagem, tem lá o link que vocês podem baixar essa apostila. Essa apostila está gratuita desde o ano de 2013. Já vão 9 anos já, né? Que foi constituída essa apostila. Este é o senhor Larry McInerney, tá? Obviamente que numa imagem de uns 7 anos atrás, tá bom? Então vocês vão ter que dar, né, uma envelhecida no Larry McInerney, ou McInerney. É difícil, né? Achar uma pronúncia correta para o negócio. Enfim, este senhor que está aí, espero que ele esteja vivo, porque morreu todo mundo. Eu acredito que ele esteja vivo pelo seguinte: teve uma reportagem, acho que do Miami Herald, a respeito de
a escrita ou a vida da escrita, ou a vida dos escritores nesse período de pandemia, e tinha lá uma declaração dele participando da matéria, participando da reportagem, matéria, enfim, do Miami Herald. Então, isso significa que eu acho que ele está vivo, né? Se vocês encontrarem qualquer programa de escrita, curso de escrita acadêmica, o que for, e tem um nome lá, Larry McInerney, ou Larry McInerney, vá, galera, cola lá, que esse sujeito é um sujeito genial. Uma das coisas que o Larry McInerney coloca, né, como debate é que é o seguinte: não é o seu fazer científico que garante o seu sucesso na publicação, na vida acadêmica. A sua vida acadêmica, de repente, não é lá muito interessante sequer para a própria academia e sequer para a própria comunidade acadêmica. É, sim, senhora. É, sim, senhor. Ninguém está muito interessado na produção do conhecimento. O que o Larry McInerney, o que ele fez, que coloca ele dentro de uma área quase que de genialidade, foi o seguinte: o que de fato faz com que o seu material seja escolhido para as publicações acadêmicas, as revistas, os journals, né, espalhados ao redor do planeta, etc., etc., o que faz de fato o teu trabalho se tornar um trabalho relevante, vamos chamar de relevante, é a valiosidade daquilo que você escreve. Trazer conhecimento novo, inovação, esses papos que a gente encontra na televisão, na internet o tempo inteiro, entendeu? Não é muito a praia dessa galera, não. Da galera do Larry McInerney, não. Ele é um tipo de pessoa que destrói as falácias narrativas que hoje, a partir da burocracia acadêmica, invadem loucamente a internet. E, consequentemente, os grandes meios de mídia de massa, televisão, rádio, de que você tem que ser competente, que você tem que produzir conhecimento novo, blá, 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 blá. Nada disso. Esquece. Sabe? Você tem que produzir um texto. E se você quer realmente publicar bastante, ser aceito por todas as revistas, todos os journals, etc., etc., você tem que ser bom de uma coisa. Aquilo que você escreve é valioso para o teu leitor. Esse é o coração da coisa. Obviamente que são 38 páginas, se não me engano. 37 ou 38 páginas da apostila, tem texto pra cacete, explicação pra burro, enfim, eu tô aqui simplificando a simplificação da simplificação. Por que eu tô falando da questão da cafajestagem? Que é óbvio que se você tá vendo esse editorial e de repente agora tá descobrindo que eu dou aula de escrita acadêmica, é chato. Você vai querer me procurar para uma aula de escrita acadêmica pela pedagogia do Larry McInerney, né? Que é onde, aos poucos, dentro de um curso em torno de uns 2, 3 meses, ou dependendo daquilo que o aluno precisar, ou daquilo que a aluna precisar, vamos lá, né? Em torno de uns 60 dias você já começa a ter mais ou menos noção do que você precisa fazer para que o teu texto tenha sucesso dentro dos meios acadêmicos, a saber, os journals, as revistas, as publicações científicas, onde você precisa colocar o teu texto para ter uma boa vida acadêmica, para você publicar bastante e tal. Que é a questão da valiosidade. Não é tanto o seu conhecimento da área, ou se você escreve bem, isso é secundário. Aquilo que você escreve é valioso para o teu leitor, para a tua leitora? Ou você acha que é valioso? Né? Não, Marcelo, eu acho que é valioso. Você acha, você tem certeza. É aí que entra o Larry McInerney, tá? Genialidade. Aliás, gente, também está no corpo da postagem 2 vídeos, tá? Do início dos cursos dele. É a primeira aula, tá? Se não me engano, data de 2014 e 2015, alguma coisa assim, os vídeos. Acho que é 2014, 2013. Uma aula é 2013, uma aula é 2014. Também está no corpo da postagem. Vai lá, clica. Infelizmente está tudo em inglês, tá?
Mas ali naquela primeira aula vocês já vão sacar do que se trata o curso, ou do que se trata o meu trabalho em relação às pessoas que me procuram para melhorar escrita acadêmica e obterem sucesso. Eu não vou trabalhar tanto com texto, eu vou trabalhar com determinadas coisas relacionadas a valor, tá bom? E para a gente partir para a nossa segunda parte do nosso editorial, do nosso bate-papo, aqui vai a frase chave para a gente tocar em frente o nosso bate-papo. Diz o seguinte, lá pelo meio da apostila, ele diz o seguinte: nem todas as instabilidades são apercebidas como problemas. E é sobre esse ponto, esse tópico, que a gente vai conversar agora nessa segunda parte. Cafezinho para acalentar o coração do seu querido editor. Seu querido editor é uma pessoa que curte bastante café, bebidas, chá. Se você tiver um whisky Glenfiddich ou um Bushmills, tô louco, Bushmills, a gente também aceita de bom grado, né? Para mim são os dois melhores whiskies do mundo. Mas já que eu tô pobre, vamos de cafezinho. Vamos de cafezinho. Divino, que maravilha, né, minha gente? Coisa louca. Pois bem, sabe o que acontece? É o seguinte, ó. A gente passou, acho que as 2 a 3 últimas bate-papos de nossa sexta-feira, do nosso editorial. A gente ficou naquela assim, valor, 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 valor. Não, porque vão botar o Atlético Santista abaixo. Não, põe de pé. Não, segura o que tem. Não, põe abaixo. Aquela coisa toda. Folha encaixotada, etc, etc. E a gente começou a entrar dentro de uma questão que é uma questão muito quente para quem edita folhas literárias. A não ser que seja um cone de trânsito que esteja, enfim, editando a folha literária. Mas se a pessoa não for um cone de trânsito, ela está enredada por esse assunto que a gente vai tratar agora no nosso bate-papo, que é a questão do valor. Lembra que no editorial da semana passada, vá assistir o editorial da semana passada, criatura. Vai lá assistir, tá bom? A gente falou o seguinte, que a gente estava falando sobre iluminismo, que o iluminismo era muito bom de análise, mas péssimo de avaliação. Teria alguma coisa a ver com valor. Vamos trocar um pouco aqui, utilizar um pouco a nomenclatura do Larry McInerney, que é a questão da valiosidade. Vamos trabalhar a palavra valiosidade desse ponto em diante, tá bom? Então, de fato, o ser humano ele não sabe avaliar muitas coisas. Ele não nasceu para isso. Ele não é equipado com... O ser humano é bom de análise, mas não de avaliação. Em geral, quando chega na hora da avaliação, é desgraceira. Né? Um negócio terrível. Preciso botar óleo nessa cadeira aqui. Tá fazendo um barulho terrível. De tempos em tempos tem que, né, lubrificar as partes da cadeira. Pensou bobagem, né? Você sempre com a mente poluída. Mas vamos voltar ao assunto aqui. Vamos parar de falar bobagem. Tem a questão da valiosidade. Por isso que o ser humano ele não avalia direito as coisas. Qual é o cerne da pedagogia do Larry McInerney, ou Larry McInerney? É a valiosidade. Ele vai te ensinar bons textos, como escrever um bom texto, mas um bom texto que seja valioso para um determinado segmento social ou segmento acadêmico. É óbvio que eu estou simplificando pra cacete aqui o assunto, tá? Tá super simplificado. Tá? O negócio tem mais pormenores aí que a gente talvez explore ao longo do ano, tá bom? Mas vamos trabalhar com essa frase aí, que é a frase que vocês acabaram de ler. Nem toda instabilidade é percebida como problema. Vamos pensar a coisa da seguinte forma. Vamos começar fora da literatura para a gente poder entrar na literatura, porque tem muita coisa que vale para a escrita acadêmica e que também vale para a escrita como arte. Saca só, confia em tio Celinho, que nós vamos sair para passear. Curte o passeio, criatura. Curte o passeio, criatura, pelo amor de Deus. Né? Curte o passeio.
vamos passar por lugares maravilhosos aqui na nossa cidade. Olha só este lugar que bonito, quando passa a noite, super bem iluminado. Ponto turístico, curte o passeio. E o tio Celinho faz a amarração no final. Fica frio. Mas vamos pegar um exemplo do lado de fora da, da literatura. Vamos pensar a coisa do seguinte, e vamos pegar agora pelo lado quente da coisa. Como é que a gente chega no divórcio? Casais se divorciando. Às vezes a mecânica é super simples. Saca só. A mulher do sujeito chega lá e comunica, de alguma forma, uma instabilidade dela, pessoal, ou do filho, ou do sogro, ou da sogra, ou da mãe, enfim, uma instabilidade. O marido olha para aquilo e fala assim, pô, que besteira você está falando, mulher? Não, porque essa instabilidade, no futuro próximo, pode se transformar num problema. Não, isso não é problema. Se essa esposa, se essa mulher continuar insistindo, o divórcio está chegando. Porque o marido fica pé da vida, minha mulher se transformou na pessoa mais chata do mundo. O jumento, presta atenção no que tua mulher está falando. Ela está indicando uma instabilidade que pode se transformar num problema. Isso não acontece só dentro de casamento. Qualquer associação humana. Sociedade de uma padaria. Sociedade de um supermercado. Né? Orientador e mestrando. Orientador e doutorando. Doutoranda. Editor e escritor. Qualquer relação. Em algum ponto, uma das partes pode chegar e falar assim: você tem um minutinho? Pois não. Tem uma instabilidade aqui. Tem gente que olha para a instabilidade e fala assim: tem uma instabilidade. Pode se transformar num problemão, né? Pode. Então senta aqui, que agora não é mais um minutinho, agora vai ser uma hora. Vamos resolver esse negócio aí, que realmente não pode chegar esse problema perto da gente. Isto é um marido sábio. Então você, minha querida, né, ouvinte, ou sei lá, telespectadora, louca por um marido que preste na sua vida, aparecer alguém que te ame loucamente e que seja um bom marido, um bom pai para os seus filhos, para as suas filhas. Presta atenção, criatura, já começa no namoro. Você tá lá, meio ruim dentro da roupa. Se o cara não percebeu nada, vaza, vaza. Tanto homem na terra, vaza. Ó, pé na bunda, sai andando. Não fica com. Não dá. Porque uma pessoa que de fato tem sensibilidade para conduzir uma boa vida amorosa com você, minha querida ouvinte, isso também pode inverter, tá? Isso também vale para a rapaziada que está sofrendo na mão da distinta, né? Ou você que, né, é LGBT e tem um parceiro ou uma parceira que não presta atenção em você, não se apercebe das suas instabilidades ou de instabilidade que estão cercando ali o casal, meu irmão, pé na bunda, a fila anda, que não dá. Por quê? Porque se você de fato tem um marido, uma mulher, uma esposa, um cônjuge ou uma cônjuge, né, que olha para você e fala assim, opa, minha mulher tá ruim dentro da roupa. Ô Maria, fiz um café aqui, vou tomar um café. Acontece alguma coisa? Talvez no primeiro momento ela se sinta um pouco desconfortável. Fala assim, eu não quero falar sobre isso, meu amor. Fala, não, a gente está aqui sozinho, né? As crianças estão na sogra, sei lá. Filharada seu pra praia, não sei. Tá na casa dos amiguinhos. Pô, senta aqui. Tem alguma coisa que eu possa ajudar aí? Tô vendo que você tá ruim dentro da roupa. E ela vai te comunicar uma instabilidade. Seja acolhedor. Porque ela não está vendo fantasma meio-dia. Aquela instabilidade, de fato, no futuro próximo, ela pode se transformar num problema. E você, jumento, em geral, pessoas do sexo masculino, heterossexuais, são de uma jumência absurda, né? Isso não é problema. Tem essas cafagestagens masculinas, né? Pois bem, cabelos esvoaçantes.
É aí que está o coração, por exemplo, de uma sociedade comercial muito bem desenvolvida, muito bem tocada. Uma padaria de sucesso, um mercado de sucesso, uma loja de roupa de sucesso. Um dos sócios começa a olhar alguma coisa que, poxa, isso aqui não está bom. E comunica essa instabilidade. O outro sócio ou a outra sócia que não viu a jogada. Opa, peraí. Ó, tá chegando a hora do almoço, almoça comigo. Ah, tá bom. Pede lá uma sopinha, qualquer coisa muito rápida para comer, porque na verdade esse almoço é para falação. E ouve o que essa pessoa está falando. Tenta saber, mas por que você identificou essa instabilidade? Tá? Ah, por causa disso, 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 daquilo outro. Tá. Isso para mim ainda não está me convencendo. Tem algum problema futuro? É, vai ter. Qual? Ó, isso. Opa. Isso eu não quero que aconteça na minha loja. Isso eu não quero que aconteça no meu comércio. Isso eu não quero que aconteça na minha startup. Vamos mudar essa jogada aí. A princípio, aquilo que a pessoa está te comunicando não é necessariamente uma instabilidade. Para você, criatura, não é uma instabilidade, mas para ela é. Acolha essa instabilidade. Muitos dos problemas que casais e gente até que nunca casou, nunca teve filhos, entendeu? Decide não casar, decide não ter filhos, etc. e tal, é essa quantidade de gente que passa na vida da pessoa, que toda vez que você está num momento de instabilidade, a pessoa ou não se apercebe, e quando se apercebe e pede para você falar qual é a instabilidade, você fala, a pessoa vem com quatro patas na tua nuca. Pula com as quatro patas no teu peito. Você ainda vai casar com essa pessoa? Tem certeza? Mas tudo bem. Tem gente que saca o cheiro da tramóia e pula fora ainda no namoro. Nem noiva. Nem fica noivo, nem fica noiva. Fala, eu vou pular fora que esse sujeito que eu estou amando é um jumento. Né? Ou vice-versa, uma jumenta, ou o que seja. Você não fica num relacionamento desse quando de repente você está convidando a pessoa a refletir sobre uma instabilidade que de repente pode ser muito mais sua do que da outra pessoa e essa pessoa te trata como se fosse lixo. Aí começa a gente a trabalhar com o cerne, ou ter mais ou menos desenhado por ali a questão do valor. Por que é instabilidade para um não é instabilidade para outra? É uma questão de valoração. Agora, a partir do momento que para uma outra pessoa, por causa de valores, essa instabilidade não oferece nenhum perigo, e nem tampouco, em curto e médio prazo, vai se transformar num problemão, se essa pessoa ela tiver sabedoria e de fato amar você, minha querida ouvinte desse nosso bate-papo de toda sexta-feira, você que é mulher, que está apaixonada aí por um sujeito que, com licença, né? Mas eu não vou entrar aqui no mérito da questão, tá bom? Se ele realmente te ama, ele vai abrir um espaço para essa sensibilidade. Ele vai se comunicar com você e falar assim: olha, meu anjo, eu acho, meu amor, que não tem muita relevância você se sentir tão insegura diante dessa instabilidade. Vou acolher essa instabilidade e nós vamos combinar uma coisa. Vamos fazer isso, 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 aquilo. A ponto de que esse problema nunca vai chegar para a gente. Estou contigo. Acho uma tremenda perda de tempo, vou ser sincero. Mas, vamos lá. Comanda. Comanda que eu obedeço. Isso é um homem sábio. Isso é um homem que realmente quer morrer casada ou quer morrer casado com você. Agora, se o cara vem e não acolhe essa instabilidade, olá, temos probleminhas de valores. Temos valores aí que não estão se encaixando, não são os mesmos, etc, etc. Divórcio, né? À vista. Você mal noivou e o divórcio já está marcado. Aí fica aquela enxurrada de divórcio, né? Bom, enfim, eu vou evitar aqui fazer outros comentários aqui, que são comentários pertinentes, mas seriam completamente deselegantes eu fazer aqui dos desdobramentos dessa enxurrada de divórcio que a gente tem ao longo do final do século XX
entrando no século XXI e os desdobramentos que isso tem na vida social. Não vou entrar aqui, que também não é esse o assunto. No mundo da escrita acadêmica, se você tem que trabalhar com alguma coisa com valiosidade, você vai ter que prestar atenção no teu leitor. Por isso que eu digo que algumas coisas que valem para a escrita acadêmica, eles também são coisas que valem também para a escrita artística. Porque tem muito artista assim, que fala assim, olha, escrevi, ninguém leu. Num primeiro momento, é uma questão de logística. E falta de dinheiro para poder investir nessa logística. Porque você tendo dinheiro para cacete, você vai encontrar o teu público. Dinheiro, de fato, compra público. Dado da realidade. Tá? Se você tem 1 milhão para gastar na sua carreira literária, vai funcionar a sua carreira literária. Você vai aparecer nos programas, você vai ser lido por um monte de gente. Fica frio que vai. Bem conduzido e bem administrado esse dinheiro, com as estratégias certas, você chega. Não é tanto pelo texto, mas mais pela estratégia de logística e de relações públicas que você vai comprar e que você vai azeitar com o dinheiro que você tem. Então, por isso funciona. Mas, para aqueles que não têm o dinheiro, às vezes, além do problema do dinheiro, também tem a questão do seguinte: poxa, eu escrevi um livro e ninguém leu. Não é que ninguém leu, todo mundo leu. O primeiro livro que você escreveu, mas não leu o segundo. É valioso para a plateia? Ou você trata de coisas que são valiosas para a plateia? Tem que ter alguma valiosidade. Entender essa valiosidade, de repente, dentro de um segmento social diferente do seu, é uma arte. Larry McInerney, ou Larry McInerney, como queira. Por isso que eu acho esse cara genial. Né? Porque na escrita acadêmica, não adianta você apresentar coisas originais, produção de novo conhecimento, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que, estou produzindo um conhecimento insofismável. Ah, tá. Isso não é interessante para a comunidade acadêmica. A comunidade acadêmica ela está interessada em entender o seguinte: ela acha que está no mundo instável, ou, perdão, que ela está no mundo estável, e você vai lá e mostra uma instabilidade no início do teu artigo científico. Opa, mas o meu mundo é tão instável? Mas que papo é esse? Como é que funciona isso daí? Ou qual é o resultado desse tipo de abordagem? Você lê a publicação acadêmica dessa pessoa até a última página, mais os tables, os gráficos e a bibliografia. Você vai até a última página. Mas por que você foi até a última página? Porque esse cientista, essa cientista, esse acadêmico, esta acadêmica, ela te fisgou pela instabilidade. Não, meu mundo é perfeito, meu mundo é todo certinho, é tudo estável. E você começa o texto mostrando uma instabilidade. Mas não é qualquer instabilidade. É por isso que as pessoas, principalmente no mundo da arte, e também vou dizer para você, também no mundo da ciência, mundo acadêmico, tem que estar com o radar ligado. Quando você começa a perceber que o teu vizinho passa por uma instabilidade, você percebe que ele está passando por uma instabilidade, ela está passando por uma instabilidade. Um familiar seu está passando por alguma instabilidade, já está apresentando alguns sinais que quer falar sobre alguma instabilidade. Um amigo, uma amiga sua, chega e faz um comentário que você percebe, opa, me parece que o cenário aqui está meio instável. Né? E de repente o teu radar está ligado e você começa a ver que existe uma linha em comum entre todas essas instabilidades que você constata ao longo do dia. Olá, você tem um tema. Olá, você pode começar o seu artigo acadêmico por essa instabilidade. Para pegar de surpresa o leitor, a leitora do artigo acadêmico que você quer escrever, que está por cima da carne seca, que está cheio de segurança, porque o mundo dele, o mundo dela é tremendamente estável, por uma instabilidade que ele ou ela não se apercebeu ainda. Mas vai chegar. Então essa instabilidade, ela pode ser extremamente valiosa para você, até para o seu conto. Prosa de ficção, para o seu romance literário. Também. Por isso que você não pode ficar com o radar desligado, com a antena desligada.
Artista que fica na arte de entretenimento o tempo inteiro não tem radar, não tem antena ligada. Artista de verdade entra no campo do entretenimento e sai de vez em quando, que é para poder ligar o radar e sacar o que está rolando na jogada. Isso é importantíssimo, porque sem isso, você não inicia o teu romance literário com o gancho, com a isca, com o anzol ali no meio daquela isca. Você não pega o teu leitor, você não pega a tua leitura. Você não sacou quais são as instabilidades comuns, ou que já está surgindo, está vindo à tona aquelas instabilidades, estão vindo à tona aquelas instabilidades e tal. Você não está se apercebendo. Se apercebeu, mas ignora. Isso não é problema. Isso não é assunto meu. Ou qualquer coisa desse gênero, né? Lamento. Você perdeu a linha, o anzol e a isca. Para começar bem a tua obra literária, por exemplo. Que é a mesma dica, que é a mesma orientação que eu dou para alunos que vêm me procurar para a escrita acadêmica. Então tem muito Larry McInerney na jogada, ou seja, vá se aproximar de um determinado segmento para quem você vai escrever aquele artigo científico e veja o que eles estão comentando, o que eles estão falando, o que eles estão pensando. Não no sentido de fazer alguma coisa igual, mas no sentido de você perceber que, de repente, dentro daquele grupo, há um debate sobre uma determinada instabilidade que ainda não é muito visível no meio do povão. Pegou? Sacou? Então tem uma instabilidade que ainda está surgindo, ainda está ali embaixo ali da superfície da água, está passando ali embaixo, né? Uma instabilidade, o pessoal já está comentando, olha, tem um negócio aqui, olha, tem um negócio acolá e tal. E a partir disso você faz o teu texto acadêmico, começando com a proposição de um problema a partir dessa instabilidade. E o que isso pode gerar de problemas de fato no futuro próximo. Essa é a ideia. Tanto para a escrita acadêmica, como para quem, por exemplo, escreve contos e romances literários sobre, por exemplo, distopia. Ficção científica também trabalha muito com isso. Entendeu? Nem todos ou nem todo mundo, nem toda instabilidade é apercebida como problema. Nem todo mundo se apercebe da instabilidade como um problema. Isso de vez em quando acontece, pessoal, da seguinte forma, tá bom? Acontece assim. Quando você vai comunicar uma instabilidade, isso acontece muito entre casal, né? Voltando à vida amorosa das pessoas, né? Já que esse nosso bate-papo de sexta-feira a gente faz aquela pimentação do negócio, né? Então, assim, depende também muito de como é que você entrega essa instabilidade para outra pessoa que participa da sua vida. Né? Essa entrega, esse deliverance, né? essa coisa da entrega, né? De como é que você entrega? Porque se você entrega de qualquer jeito, a outra pessoa recebe de qualquer jeito. Agora, se você tem a habilidade de chegar e falar de alguma insegurança sua, ou de alguma coisa que não tem nada a ver com você, mas você percebe que é uma instabilidade que pode prejudicar a vida do casal e, consequentemente, dependendo da circunstância da vida da família, você dá uma melhoradinha nessa embalagem aí na hora de entregar, na hora de comunicar essa instabilidade. Não adianta entregar de qualquer jeito. Entrega de qualquer jeito, alguém recebe de qualquer jeito e sabe, sei lá, qual é o resultado. Tem vezes que você entrega direitinho, maravilhosamente bem, essa instabilidade. Só que o outro lado, né? Olha, eu não vejo isso como instabilidade. E o que é pior, isso não vai se transformar num problema. Quando você já sabe de cara que vai. No caso de você estar namorando com essa pessoa, sorte a sua, né? Pode se separar numa boa, não vai ter problema nenhum, tipo, tchau, passar bem, né? Faz lá todo o processo né, de descompatibilização das vidas, vai aos pouquinhos descompatibilizando e passar bem.
No caso de você estar noivo, de você estar noiva, aí, né? Aí ferrou de vez. Se está casado, aí é vara de família, aquele inferno que você divorciado já conhece muito bem, né? Vara de família, briga, advogado, né? Processo agrava aqui, processo agrava lá, é uma beleza, né? Eu batendo no microfone aqui, maravilha, né? Mas muito da mecânica dessa separação, ou desse mar de gente que já está aparecendo já uma quantidade maior de pessoas, tanto eles quanto elas, que nunca que namoraram, mas nunca noivaram, nunca casaram, nunca tiveram filhos, nunca formaram família. É exatamente para não entrar na roubada. Porque você já está do lado de uma pessoa que toda vez que você comunica algum tipo de instabilidade, pode ser sua, que pode ser dele, ou que pode ser de alguma outra pessoa, uma instabilidade que pode lá na frente gerar um problema, outra pessoa vem com as quatro patas no seu peito. Aí acaba continuando o namoro, o amor esfria. Na melhor das hipóteses, está noivo, desmancha o noivado e vão para frente, né? Como diz o povão na rua, a fila anda, tá bom? No caso da escrita, né, é a questão de você trabalhar a questão do valor, de você entender o que é valioso para um determinado segmento, ao qual se destinam os livros que você está escrevendo, ou as cópias que você está imprimindo, você destina essas cópias, uma possibilidade de venda a esse grupo, tá? É você entender o que esse grupo está discutindo, mas não no sentido de saber o que é valioso, o que não é valioso para esse grupo. Por exemplo, tem vários grupos de amigos meus que BBB é valioso. Tem outros grupos de amigos que, né, como disse brilhantemente, né, a querida amiga Janaína, né, tava lá reunido eu, ela e a Madeleine Alves, estavam lá todo mundo no sofazão, tá? Ia começar o BBB. Aí soltou a Janaína, essa foi sensacional. Vamos lá, galera, vamos zerar o QI. Vamos dar uma zerada no QI aí. A gente ficou assistindo lá uns trechos do BBB, entendeu? De repente, para Madeleine Alves é um laboratório, para você saber o que de fato é valor para essa galera que está nos reality shows. De repente, para Janaína é zerar o QI. Você entendeu? São valores diferentes. Mas como é que você vai se comunicar com essas pessoas? Se de repente, tanto a Janaína como a Madeleine Alves, elas tiverem alguma coisa em comum. Ambas constataram uma instabilidade. O mundo que a gente vive, desde que o mundo é mundo, a natureza coloca para a gente coisas tremendamente estáveis e a gente vai lá e torna tudo instável. Muitas vezes as forças da natureza, principalmente nas tragédias naturais, atenta contra a nossa vida diante de tanta força da natureza e de tanta instabilidade, e a gente cria recursos para dominar essas instabilidades naturais, torná-las estáveis para que a vida prossiga. Então a gente está sempre, na hora da valoração, tentando saber, tá, eu estou com uma vida estável hoje. O que pode ser uma instabilidade? Na minha vida profissional foi a condução da pandemia. Foi o manejo da pandemia, acabou com a minha vida profissional, por exemplo. Então, isso é uma instabilidade. Eu já tinha previsto isso antes da pandemia, que o negócio não estava muito bom, chegou a pandemia e destruiu de vez. Então, agora eu tenho que utilizar de recursos próprios para, diante dessa instabilidade, promover algum tipo de estabilidade para que a minha vida prossiga. Isso acontece na vida de todo mundo. Teve gente que, por exemplo, estava com a vida completamente detonada, chegou a pandemia, mas apareceu oportunidade de negócio adoidado. Estava tudo muito instável. Graças à pandemia ficou estável em termos, por exemplo, de business, em termos de negócio. Teve gente que ganhou dinheiro nessa pandemia. Teve gente que cresceu absurdamente por causa do mau manejo das coisas sociais que tiveram que ser refeitas para que pudéssemos caminhar durante um período de pandemia. Uma hora está estável, aí você saca uma instabilidade.
De repente você está vivendo uma instabilidade e vem alguém e te fala assim, não, mas a estabilidade está aqui do seu lado. E você volta de novo para um ambiente estável. Esse sobe e desce do prato, né, de pesagem, é o que a gente chama de deliberação. Tanto é que existe uma medida, acho que é 458 gramas, é uma libra, está quase meio quilo. O que é um deliberar? Ou um deliberar? É você pegar as libras e ficar pesando, até equilibrar. Então, está pesando mais esse prato aqui, joga uns pezinhos nesse aqui até ele ficar igual. Esse pesar, né? Vamos pesar os prós e os contras. Isso é chamado de deliberação. Só que essa deliberação, ela só existe se você levar em consideração as instabilidades que você se apercebe nas outras pessoas. Esse é o coração do sucesso da escrita acadêmica e da vida acadêmica, de quem está sofrendo, perecendo, porque não consegue mais publicar nada. E, de uma certa forma, também da escrita artística, tá? Que muitas vezes, dependendo do estilo literário que você trabalha, você vai precisar estar com a antena ligada. Você vai precisar estar com o seu radar ligadíssimo, afiadíssimo, para você perceber que, de repente, ok, vivemos em paz, com alguns problemas diários, principalmente quem vive na área urbana da cidade, algumas cidades mais, outras menos, tudo bem. Mas de repente você se perceber que tem muita coisa incomodando muita gente. E aí é que está a grande sacada, de grupos completamente diferentes. Grupos que valorizam uma coisa e não valorizam outra, grupos que valorizam outra e não valorizam um, mas que todos estão começando a se aperceber de que tem uma espécie de instabilidade no ar, né? Está no ar essa instabilidade. Cabe a você, romancista, né? Contista, que trabalha com prosa de ficção, até mesmo os poetas e as poetas, se aperceber, ficar com esse radar ligado. Porque, de repente, você não tem dinheiro para movimentar a indústria. Isso é um grande sucesso literário. Mas muito do sucesso que corre do tal do boca a boca tem a ver com isso. Por que que o seu livro, o seu texto virou um grande sucesso no boca a boca? No orgânico, hoje em dia tem essa palavra, né? Vinda da internet, vinda das redes sociais, né? Teve engajamento orgânico. O que é esse engajamento orgânico? Você escreveu alguma coisa ali que, apesar dos segmentos sociais e dos grupos serem absolutamente diferentes, todos eles se aperceberam de uma coisa, que você também se apercebeu. Todos eles se aperceberam de uma instabilidade, que você também se apercebeu dessa mesma instabilidade. E você vai fazer arte sobre isso. Simples assim. Você pode, na sua ficção, propor uma solução, mas não é esse o coração da literatura. Você não está escrevendo um conto, um romance literário, principalmente um conto e um romance literário distópico, a fim de apresentar soluções. Quem tem que apresentar soluções é a escrita acadêmica. Aí sim, se eu tenho um aluno, uma aluna de escrita acadêmica, aí a gente tem que sentar para conversar, porque esse cientista, essa cientista, tem soluções para alguns problemas, sim, e vamos colocar isso para o conhecimento de todo mundo. Mas no caso da arte, não tem essa preocupação de apresentar soluções, não. Apenas imagine qual seria a melhor solução ou a pior solução. É ficção, aí que está a graça do negócio. E são essas coisas, tá, que regem o trabalho de um bom editor e de uma boa editora. E demais anexos da indústria do mercado editorial, tá? Gente, terminamos aqui por hoje, nosso bate-papo, como sempre, um bate-papo longo. Eu sempre chamo a atenção em relação a isso, porque na semana passada, no editorial, a gente estava falando sobre a técnica, e a técnica ainda não é a coisa mais perfeita do mundo, tá, gente? Eu não tenho essa fé cega por técnica. Não vão pensando que eu assim, técnica, não.
Mas a técnica ajuda a gente a, na hora que a gente liga o radar está devidamente regulado para se aperceber das instabilidades, por via da técnica. Então, muitas vezes o pessoal pega muito no meu pé, mas Marcelo, porque você fica esse cara de técnica, puta saco, você tá um porra esse negócio de técnica, não sei o que lá, blá, 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 blá. Tá, mas a técnica ainda é um dos melhores ajustes da antena e do radar que você tem para você se aperceber das instabilidades. E, por favor, não cometa a cafajestagem de mas esta instabilidade não se tornará um problema. Caímos de novo na questão da valoração. O que para mim é um problema, para você não é. O que é problema para você, para mim não é. Onde é que está a humanidade? Mesmo que para você seja um problema e para mim não seja, eu acolherei a sua instabilidade. E a potencialidade dessa instabilidade se transformar num problema. A isso damos o nome de humanidade. Mesmo que para mim, até mesmo pela minha experiência de vida, eu olho para o negócio e falo, não, isso não tem a menor possibilidade de se transformar em um problema. Peraí, vem cá fulano, senta aqui. Vamos fazer isso, aquilo, outro? Já vou deixando de antemão para vocês todos que eu não acredito que essa instabilidade vai se transformar num problema. Mas, barbas de molho. A gente vai fazer isso. Por quê? Se você fizer isso, tudo isso que você combinou com a pessoa, que primeiro se apercebeu da instabilidade, você gera segurança nessa pessoa, essa pessoa se torna sua amiga para sempre. E no caso de você estar casado, até que a morte o separe. De fato, vai ser até que a morte o separe. Esquece divórcio, não vai rolar divórcio, não. Vai ser até que a morte o separe. Porque você respeitou da instabilidade uma determinada coisa que você sabe que não vai se transformar em problema, mas você se acercou de tal forma que a pessoa amada se sente segura. Sucesso no casamento. Comercial, amoroso, acadêmicos, enfim, o casamento que você estiver pensando aí. E até mesmo por uma questão de prudência, porque vá que esse negócio que você acha que não vai ser problema, será um problema. E sério. Se você acolheu o comunicado da instabilidade que outra pessoa está falando com você e tomou as devidas providências, caso o problema ocorra, o problema já acontece solucionado. Em todas as hipóteses, sente com a pessoa, ouça o que ela está falando, combine com ela alguma coisa, tipo, vamos fazer isso, aquilo, outro. Caso o problema não aconteça, a pessoa vai ser sua fiel escudeira pro resto da vida, porque você acolheu a instabilidade, que você sabia que não ia se transformar em problema, mas é uma instabilidade que você acolheu. Tomou as devidas precauções, valorizou a pessoa e essa pessoa estará na sua vida para sempre. Caso você tenha acolhido a instabilidade, combinou com essa pessoa tomar as devidas providências, na hora que de fato o problema acontece, já vem com a solução. A isso damos o nome de cautela, precaução, juízo. Isso é humanidade. É tal da humanidade que a gente sempre quer para as nossas vidas, para os nossos relacionamentos e tal. E os problemas acontecem, gente. E são problemas absurdamente horrorosos. Absurdos. Cabeludos. Que a gente acha que não vai acontecer na vida da gente. E acontece. Beleza, pessoal? Nos próximos bate-papos aí eu já vou começar a apresentar algumas coisas. Da edição agora do dia 30, vai cair um sábado, dia 30, ó. Lançamento do nosso número 8 do Talk, vai cair no sábado, dia 30, tá? Vai ser o lançamento da revista do nosso número 8, tá? Alguns textos já chegaram, já estamos na devida diagramação, já estamos pensando aqui um visual para esse número 8.
tá bom? Aí já devo já no sábado não, na próxima sexta-feira, no nosso editorial, já apresentar alguma coisinha aí dos textos que já chegaram, algumas ideias que já estão indo para o papel, tá bom? Aí eu já apresento alguma coisa do número 8, que será lançado agora dia 30 de abril deste maravilhoso ano de 2022, tá bom? E a gente continua nos próximos editoriais falando um pouco sobre essa questão do valor, a questão da técnica, a técnica para regular o radar, a técnica para regular o radar e a antena, para a gente se aperceber de certas instabilidades que estão no meio do caminho, que podem se transformar num problema ou não. Tomemos as devidas precauções, na verdade. E como isso pode ser de grande ajuda na produção da escrita como arte. Tá bom, gente? De novo falando demais, quase uma hora de editorial, aquelas coisas todas que vocês já conhecem. Que vocês tenham um excelente final de semana maravilhoso, tá? Que vocês possam curtir de montão com as pessoas que vocês amam. Também pode curtir de montão com as pessoas que vocês odeiam, um mundo quase livre, tá? Nesse sentido. Tá bom? Que vocês tenham um excelente final de semana. Estaremos de volta na nossa próxima sexta-feira para mais um dos nossos bate-papos aqui nos editoriais do The Talk. Tá bom, gente? Um excelente final de semana. Beijo no coração e até semana que vem com mais um bate-papo, um editorial nosso aqui do The Talk. Beleza, gente? Beijão e até sexta.